Mas as referências também percebe-se que não são referências aprofundadas. Então a pessoa que teve o trabalho para fazer isso aqui não se aprofundou em entender o que é um Islã para poder citar. Tá tudo errado. Como eu já disse em outro vídeo, recentemente eu recebi o material que está sendo ensinado nas escolas, né, no ensino médio, no ensino estadual de São Paulo, em 2023. E aqui vai uma continuação desse material. Se você não me conhece, eu sou poeta elegante, já faço poesia em espaços de arte urbana como saraus, slams e batalhas de rima já faz um tempinho. Dá uma pesquisada aí para saber. Vamos lá. Islã, Consciência Social e Variações Linguísticas, parte 2. Aula 39 do terceiro bimestre. Vamos lá. Conteúdo, gênero literário, poema falado. Já melhorou essa parte aí. Variação linguística e identitarismo, periferia e negritude. Aí já está errado, porque Islã não vai falar só sobre isso. Já foi dito no outro vídeo. Islã vai falar sobre muito mais coisas do que apenas essa questão. Também essa questão. Objetivos: analisar o funcionamento das linguagens do Islã, apreciar avaliando aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais. Produzir um Islã. Quando se fala o termo Islã aqui, ainda está sendo falado de forma errônea, como se fosse um gênero linguístico, um gênero literário. Não é. É um jogo. A partir de ser um jogo, você pode utilizar o gênero literário poesia ou poema falado, como no próprio texto já diz, né, no próprio conteúdo já diz, para poder falar sobre isso nos objetivos, tá? Para começar, a poesia falada é feita para ser declamada ou falada em público, ok? Apresentações com foco na performance do poeta, utilizando apenas a voz e o corpo. Eu acho que a única coisa que está errada aqui, que precisa ser falada, é utilizando apenas a voz e o corpo. Não precisa ser apenas a voz e o corpo, mas sim, dentro das regras de um poetry slam, você não pode utilizar adereços, cenários, figurinos. É você e a sua apresentação, certo? Assista ao vídeo e anote as impressões sobre ele, apontando as características observadas na performance da poeta Naruna, disponível, e aí tem o link para a gente poder acessar e assistir a poesia, certo? O problema aqui é que essa poesia que está sendo apresentada como uma referência de poetry slam. Vamos entender. A Naruna, ela está apresentando uma poesia como intérprete da poesia, ela está interpretando uma poesia. Mas essa poesia da paz, ela é do Marcelino Freire. Quem escreveu foi ele. Ele é o autor. Portanto, dentro de um poetry slam, sabendo as regras do jogo, ela não poderia interpretar essa poesia. Por quê? Dentro do jogo de poetry slam, a regra é que você participe com poesias autorais, da sua autoria. Você que escreveu e você que está interpretando. Nesse caso, onde ela está se apresentando, um link, né, que apareceu aqui, é o programa Manos e Minas. Tinha um espaço específico na programação para poesias. Né? Então você podia apresentar poesias, não necessariamente deveria ser autoral, né? E nesse caso ela apresenta de outra autoria, tá tudo bem. Agora, para colocar como uma referência no material de Poetry Slam, tá errado. Porque no Poetry Slam a regra é que as poesias sejam autorais, o jogo fala isso, então estaria fora da regra, tá ensinando errado. Foco no conteúdo. Retomando sobre o Slam, aqui ele vai falar um texto que ele já tinha falado na versão anterior, que é sobre a origem e popularização, a poesia falada, as características das apresentações, a competição e o júri popular e a ênfase na afirmação da identidade. E eu já fiz uma avaliação, uma reação aqui, uma análise sobre esse texto, então dá uma olhadinha no vídeo anterior para poder entender. Estrutura e linguagem do poema falado. Ele aqui também vai falar sobre outro assunto que eu já tinha falado no vídeo anterior, temas e linguagem. Isso já foi expressado também lá, tá bom? Foco no conteúdo. No Islã, como vimos na aula anterior, podem ser utilizadas variações linguísticas, já que os poetas chamados de Slammers buscam uma livre expressão do grupo social que representam. Vamos relembrar? Então, aqui a gente tem uma pequena questão que precisa ser pensada. A frase tem um pedaço dela que fala assim, ó: buscam uma livre expressão do grupo social que representam. Que grupo social é esse que eles representam? Eu não estou entendendo. Vocês estão tentando direcionar, esse material está tentando direcionar para as pessoas
que existe um grupo social específico para slummers? Não, isso não representa um grupo social específico. Qualquer pessoa pode fazer poesia e qualquer uma pode jogar esse jogo. O que pode diferenciar é o nível de experiência, de experimentação que essas pessoas têm, assim como em qualquer atividade artística. Então, não entendi esse grupo social que representa ou não. Uma língua e seus falantes. A língua portuguesa é usada no Brasil como comunicação oral e escrita. E devido à diversidade cultural, existem diferentes formas de falar. Essas diferenças podem ser percebidas no sotaque, no vocabulário e no estilo, revelando a origem sociocultural, geográfica dos falantes. A língua também é influenciada por estrangeirismos e neologismos. Vários fatores como ocupação geográfica, mudanças históricas, avanços tecnológicos, formação de comunidades contribuem para essa variação linguística. Essas variações linguísticas podem levar a situações em que as pessoas são tratadas com preconceito e desprezo por pessoas intolerantes, que as julgam apenas por usarem um dialeto diferente. Sim, a informação está correta. Dentro de um assunto sobre Poetry Slam, tá meio que direcionando as pessoas a achar que a poesia de slam é só de crítica social, e não necessariamente. A poesia pode falar sobre o que quiser, eu já falei aqui antes. Ela pode falar sobre o que você sentir à vontade para falar. Crítica social é uma das questões. Você pode fazer elogiando alguém, você pode fazer falando, contando uma história sobre a mosca que voou em volta de qualquer coisa. Então, falar dessa forma, apresentar o texto dessa forma, gera um outro olhar sobre Poetry Slam. Na prática, reúnam-se em grupos e respondam com base na discussão sobre variação linguística e a relação do slam com grupos sociais excluídos, reflitam sobre a ideia de que a variação não está ligada apenas à literatura periférica. Da forma que está sendo dito aqui, a ideia é boa, mas da forma que está sendo dito aqui, propõe que o slam é um lugar, né, um grupo social de excluídos. E não é bem assim que funciona. Então, está passando a informação errada. 2. Apresentem exemplos de variações presentes em nosso cotidiano que nos mostram que a variação linguística é uma característica natural da língua e não se restringe a grupos específicos. Ok, agora a reflexão faz sentido e vai abrir uma conversa, um diálogo interessante. Foco no conteúdo. Segundo o linguista Marcus Bagno, a língua é um sistema em constante transformação e possui uma ampla variedade linguística. No entanto, há um preconceito linguístico na sociedade que se baseia na ideia de uma única forma correta de falar, aquela ensinada nas escolas e presente nas gramáticas. Qualquer forma linguística diferente é vista como errada ou inferior. Esse preconceito muitas vezes está ligado ao preconceito social e é perpetuado por estereótipos midiáticos, como a representação negativa da fala de personagens nordestinos nas novelas. Essas personagens são frequentemente interpretadas por atores que não são nordestinos e são estereotipados de forma caricata, objetivando o riso ou o deboche. É importante estar atento a essas questões e buscar combatê-las. Foi falado sobre um estereótipo midiático. E esse texto aqui está apresentando vários estereótipos midiáticos sobre Poetry Slam. Então dá-se a entender também que não é só o que está fora desse texto que trabalha dessa maneira. Esse texto está englobado nesse estereótipo midiático que foi criado. Vamos ler um trecho de uma música do coletivo Slam das Minas. A música que foi citada, na prática, é uma música do Slam das Minas, com a participação da Drica Barbosa. O nome dessa música é Trincheira, #ela sim, certo? Quem quiser dar uma pesquisada aí para conhecer Slam das Minas, para conhecer Drica Barbosa, se já não conhece, para conhecer a música Trincheira, entender o que está sendo falado aqui, certo? As gírias e a linguagem identitária no Slam. Já começou errado, certo? As gírias e a linguagem no Slam são frequentemente usadas como formas de expressar identidade. Em algumas vezes, sim, mas não é todo o caso. E aqui está apresentando como se fosse plural, como se fosse generalizado isso.
Um exemplo contemporâneo disso é a ampla variedade de uso das gírias em nosso país. Elas refletem as particularidades culturais, sociais e regionais, proporcionando uma conexão e senso de pertencimento entre os falantes. Por meio das gírias, é possível demonstrar autenticidade e estabelecer laços com determinados grupos sociais. Isso é um fato. As gírias realmente têm englobam-se nisso, né? Agora, não é só nisso. Então, falar que o Islã usa gírias como um pertencimento, identidade e alguma coisa assim, tá errado. Porque tem gente que faz poesia para Islã lá, para competir no Islã, para participar no Islã, e não utiliza gíria. Então não faz sentido falar dessa forma, tá errado, a informação tá errada. Na prática, leia o trecho do Islã. Já começou errado, não é? Leia o trecho do Islã, leia o trecho da poesia. Identifique as gírias presentes e comente qual é o tema da crítica presente nos versos, ok? Eles vão fazer a leitura aqui de um texto e vão trazer o tema da crítica que está sendo apresentada naquele texto, ok? Tudo bem. Agora, colocar isso como um Islã, não. Islã, como eu disse, é o jogo. A poesia é feita para ser participada ali, né, para ser apresentada no Islã. Mas o Islã é o jogo. Depois desse trecho da música, vem o na prática. Ouça o Islã, atentando à poesia presente na performance corporal, na letra e na mensagem. Então, vou repetir, não ouça o Islã porque o Islã seria o jogo. Você ouve a música que foi utilizada aqui para ser representada para falar do Islã. Islã das Minas é um grupo que joga, né, que faz essa competição de slams. Então é importante procurar saber antes de escrever um material desse para a escola, para a educação do estado de São Paulo, certo? Não pesquisaram para saber. Alguém passou esse nome para eles colocarem lá de qualquer jeito, porque do jeito que está aqui não foi pesquisado, não teve uma pesquisa aprofundada. E isso não é sobre a música em si ou sobre as minas em si, pelo contrário, eu já falei, pesquisa aí, vai conhecer. Na prática, em duplas discutam as questões a seguir anotando as informações pertinentes no caderno. Vamos lá, vamos ver o que vem. O uso da linguagem informal, termos da oralidade e gírias faz parte da literatura marginal periférica e da linguagem identitária. Isso está correto. Conectar isso com as ideias sobre Poetry Slam talvez seja uma falha aí na informação, hein? Considerando o contexto do que foi estudado, como a presença das gírias da linguagem identitária, entre outros elementos, contribui para a conscientização sobre o preconceito linguístico. Interessante, importante falar sobre isso, mas isso não tem uma relação direta com o Poetry Slam. Como eu tinha falado no outro vídeo, eles estão aproveitando, quem escreveu esse material está aproveitando outro material que já foi escrito nas aulas de português, que já foi trabalhado nas aulas de português, e está jogando isso aqui, sem explicar ainda o que é um Poetry Slam, sem trazer as regras do jogo, sem mostrar o que ele é, como ele é feito, e isso não traz pra gente o que é um Poetry Slam. Desafio. Em duplas, criem um slam. Já errou aqui. Duração máximo de 3 minutos. Então é uma poesia que vai participar de uma competição de slam. Tudo bem. Criem uma poesia para slam, para participar no slam. Duração máxima de 3 minutos, porque é regra do jogo, tá? É regra você ter no máximo 3 minutos de poesia. Essa poesia abordando um dos seguintes temas: combate ao bullying ou ao cyberbullying, ou a pressão social e os padrões de beleza, ou a importância da saúde mental e do autocuidado, ou a busca pela identidade e pela aceitação pessoal. Utilize a poesia e a performance para transmitir suas mensagens de forma criativa e impactante. Interessante pensar nessa forma, porque é isso. O Poetry Slam ele pode trabalhar qualquer assunto. Eles trouxeram 4 possibilidades aqui para dentro de uma ideia de escola, dentro de uma ideia de desenvolvimento escolar e estudantil. Beleza, faz parte. Agora, colocar que isso é um slam e que só esses 4 vão conseguir caber dentro de uma poesia de slam, aí vocês erraram feio, hein?
Aplicando, revisão. Revisem a produção da escrita do slam, tá errado, poesia. Então, revisem a produção escrita da poesia, focando nos seguintes elementos: a fluidez e o ritmo dela, a expressão emocional na performance enquanto você se apresenta, e a conexão com o tema escolhido e o impacto das mensagens transmitidas. Legal isso, faz com que a gente pense na forma de se apresentar. E isso é legal dentro de uma competição de Poetry Slam. Afinal de contas, você está competindo, faz parte de um jogo, você tem que se apresentar da melhor maneira possível. O que aprendemos hoje? Analisamos o funcionamento da linguagem do slam. Errado, vocês não falaram sobre nada de slam, vocês falaram sobre algumas coisas de poesia e algumas coisas da literatura marginal, mas que não são de slam. E ainda utilizaram várias referências que, dentre elas, poucas são de slam. Apreciamos uma poesia que evidencia a cultura da periferia, tá certo? E produzimos um slam. Não, vocês não produziram um slam. Vocês não ensinaram a produzir um jogo. Vocês ensinaram apenas a produzir uma poesia que pode ser usada num slam, tá bom? Fui vendo aqui o resto do material. Não tem mais nada, é só tarefas de SP, que é para os professores, né? Um material de apoio para o professor. E referências. Mas as referências também percebe-se que não são referências aprofundadas. Então a pessoa que teve o trabalho para fazer isso aqui não se aprofundou em entender o que é um slam para poder citar. Tá tudo errado. Tá tudo mal encaixado, mal desenvolvido. Aí uma coisa atrapalha na outra. A pessoa não consegue aprender nada. Ela tenta aprender de um jeito, entende outra coisa e não aprende. No material, que tem duas partes para falar de Poetry Slam, não foi falado sobre como funciona a competição de slam, quais as regras de uma competição de slam. Sobre júri, foi citado mais ou menos, mas não explicaram como funciona um júri de slam. Não explicaram quais as funções dentro de um jogo de slam. Não ensinou sobre slam. Partindo disso, farei alguns vídeos para explicar como funciona o slam e quem sabe eles possam ser utilizados pela galera aí que está estudando e buscando, né, para fazer material digital para as escolas, para ter uma base, uma referência, no mínimo correta, sobre o que é um Poetry Slam e para que ele serve dentro da escola, tá bom? Bem, como eu falei, pretendo fazer aí um material para trazer uma referência do que é slam, explicando as coisas que realmente acontecem ou que realmente são necessárias sobre Poetry Slam e não confundir as pessoas utilizando o nome slam para falar sobre poesia marginal ou sobre arte periférica ou arte urbana, né? Não confundir as pessoas falando de coisas que não se sabe. Quem pesquisou, não conhece e falou errado muita coisa aí. Então, em breve eu trago mais informações e mais materiais aqui sobre Poetry Slam, certo?